acontece exatamente por falta do conhecimento que vem da fonte, pois eles acham que já sabem de tudo e não aceitam instruções além das que já receberam. Por isso assim tem dito Paulo, referindo ao verdadeiro Evangelho, anunciado por Cristo e seus verdadeiros seguidores. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem da deusa. 2 Coríntios 4, verso 3 e 4. Esta é a mais pura realidade, pois, infelizmente, há muitos perdidos pelo caminho sem a verdadeira direção, e isto por se acharem sábios demais, sábios aos seus próprios olhos, dizendo que já sabem de tudo e não percebem que ainda não aprendeu dentro da Bíblia como convém saber. Por isso, Jesus tem feito a seguinte pergunta em Marcos 12, verso 24. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder da deusa? Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. 1 Coríntios 8, verso 2. É verdade. Há muitos que ainda não aprendeu como convém saber, mas acham que já sabem de tudo, sendo assim sábios aos seus próprios olhos. Por isso, desprezam os que sabem, principalmente os chamados de missionais ou espiritualistas. E a gente não deve desprezar a ninguém, pois a deusa mãe a ninguém despreza. O que a gente precisa é amar um ao outro, vencendo todas as indiferenças, e unidos ouvir tudo e procurar entender o que é certo e correto, para então colocar em prática e passar para outros. Pois aquilo que é verdadeiro, puro, justo e real deve ser transmitido a todo mundo de maneira bem esclarecida, para que ao ouvirem entenda toda a verdade vinda da divina fonte. Assim como está escrito que os levitas ensinavam claramente, dando explicações, de maneira que todos entendiam o que se lia, pois como foi ordenado a Esdras, que ensinassem a todos, até aqueles que já sabiam, também nos é ordenado a ensinar, pois assim está escrito em Esdras 7, verso 25. Tu, Esdras, segundo a sabedoria de tua deusa, que possuis, a todos que sabem as leis de tua deusa, e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Os levitas ensinavam o povo a lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei da deusa claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então todo o povo se foi a comer
e a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Neemias 8, versos 7, 8 e 12. Esta é a mais pura realidade, pois todos que têm o pleno conhecimento da verdade devem estar pronto a transmitir para outros. E pelo que se dá a entender, em Neemias, verso 7, é que o povo ouvia os ensinamentos do seu próprio lugar, ou seja, em sua casa. E isto nos dias de hoje também é possível, de casa em casa, como também por meio da televisão e internet, pois, de uma maneira ou de outra, as verdades vindas da divina fonte devem chegar a toda a humanidade. Por isso disse Jesus e continua a dizer em Marcos 16, verso 15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino da deusa também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Lucas 4, verso 43. É verdade, pois como está escrito em Mateus 13, verso 35, verdade é. Jesus tem publicado coisas ocultas desde a criação do mundo, ou seja, ele tem tornado público os seus ensinamentos, deixando tudo por escrito, para que seja transmitido da melhor forma possível a todo mundo. E quem é que vão realizar este trabalho? Não são os buscadores do verdadeiro conhecimento? Com toda certeza, pois esta obra não pode parar. Todos precisam conhecer as verdades escondidas, pois o próprio Jesus tem dito em Lucas 8, verso 17: Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. Lucas 12, verso 3. Pois o tempo de toda a revelação chegou. Até Jesus, o Cristo, já se revelou e logo será visto e reconhecido por todos como o verdadeiro enviado da deusa, a fonte de toda a criação. Pois o tempo oportuno que se deve prestar testemunho a seu respeito é chegado, assim como é dito em 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Glória a Deusa, aleluia! Que assim seja e assim já é.